Oi pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa nossa aula é um pouco diferente hoje, mas nada fora daquilo que eu costumo fazer. Vou explicar. Eu sempre faço correções dos simulados, então para mim é uma prática muito importante. Eu sempre venho fazendo essas correções ao final de cada simulado. Então, por exemplo, se fosse no presencial, se eu tivessem feito na quarta, hoje, quarta-feira, dia 15, estaríamos aqui fazendo uma correção presencial mesmo. Eu ia pegar as questões com vocês, ver questão por questão, o que caiu, o que é legal da gente rever, o que é importante retomar. E isso, no presencial, mas obviamente que aqui no virtual nós vamos fazer também mais ou menos da mesma forma. Eu printei lá nas questões, fui copiando, colando, ajustando aqui e coloquei nos slides. Além disso, galera do primeiro ano, quando ocorre no presencial e o nosso simulado em geral atribui-se uma nota, a ele, que vai para a média de vocês, eu faço anulação de questões que nós não vimos, que nós não trabalhamos, ou que estejam muito díspares, muito distante daquilo que nós vemos. Isso no presencial. Nesse simulado, na verdade, eu não sei exatamente ainda se ele contará a nota da mesma forma ou não, mas enfim, isso é uma questão que a gente pode ver depois, tá? Então, sem o menor problema, sem a menor preocupação, a gente analisa isso depois com muita calma, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos estabelecer essa correção desse simulado questão por questão e faremos aqui filosofia e sociologia na ordem que essas questões apareceram no simulado de vocês, tá? Então, aqui, opa, desculpa, eu pulei duas vezes aqui. Eu tenho, então, uma primeira questão falando sobre a palavra filosofia, né? Então, dizendo que a palavra filosofia ela é uma palavra muito antiga, enfim, e que tem um significado muito importante aí para a história da filosofia. Mas vamos ao texto, então, para a gente analisar com calma. A palavra grega filosofia significa amigo da sabedoria, às vezes também traduzido como amante da sabedoria, amor à sabedoria, enfim, nós falamos isso na primeira aula. Por conseguinte, recusa dá adesão a um saber já feito e um compromisso com a busca do correto. Beleza? Então, é isso. A filosofia está mais preocupada com a verdade do que com um saber já estabelecido. Porém, se a gente pensar nos filósofos atuais, o texto do Gianotti está nos dizendo que há muitos filósofos hoje despreocupados disso e mais preocupados com ganhar dinheiro. Então ele vai dizer, em contrapartida, o filósofo contemporâneo participa do mercado de trabalho, procura avaliar seu preço, torna-se cada vez mais seguro de si conforme aumenta a venda dos seus livros. Depois ele vai dizer aqui, às vezes muito contente, participa do jogo da mídia. Então, é um filósofo pop, né? Nós temos hoje filósofos pop. E, cara, dá para falar de vários brasileiros, filósofos brasileiros que são absurdamente pops. Mas não é o caso, né? Não estamos aqui para criticar ninguém. A lógica é, a questão nos pede, no trecho acima, o autor opõe a filosofia contemporânea ao significado grego do termo filosofia. Opa, o autor opõe a filosofia contemporânea ao significado ao mostrar que hoje o filósofo agiria. Ô professor, você não falou de nada disso, mano. Não mesmo, mas é interpretação textual. 80% das questões de filosofia que vocês vão ver na VUNESP, na Unicamp, 80% eu estou exagerando, óbvio, mas uma boa quantidade de questões de filosofia na VUNESP. A Unicamp não tem uma cobrança específica, mas aparece espaçadamente nas questões de história. Muito do Enem são questões como essa, que não exigem o decorar um conteúdo, ele exige que você entenda, saiba contextualizar e ao mesmo tempo saiba interpretar muito bem o texto. Então, o autor opõe a filosofia contemporânea ao significado grego ao mostrar que hoje o filósofo agiria de acordo com a busca por sucesso profissional bem como financeiro. Então, obviamente, nós estamos inseridos na lógica do capital. Por isso, a alternativa A. Dito isso, eu vou salientar mais uma coisa. Vocês estão vendo o vídeo aí, qualquer dúvida, pausa e manda um WhatsApp. E inclusive no seguinte sentido, fala, professor, eu não entendi por que não é a C, por exemplo. Eu não entendi porque é a E. Eu não vou falar de todas as alternativas, a não ser quando for bastante necessário. Em geral, eu vou falar aqui só as que são corretas. Tudo bem? Por exemplo, na B, eu poderia discutir com vocês a B, recusa de um saber já feito e a busca do correto. Isso ele diz lá no começo, é o filósofo antigo e não o atual. Isso, obviamente, de acordo com a interpretação do autor do texto, beleza?
Bom, vamos para a próxima. Eu dividi ela em 2 slides porque é bem extenso, né? Então ele traz um significado lá do ROAS, do dicionário. Dogmatismo, rúbrica, quer dizer, o que quer dizer esse rúbrica? Significados. Um significado de dogma ou de dogmatismo para teologia. O que é isso? Conjunto de preceitos de caráter incontestável. Um dogma para a igreja, para igrejas como um todo, mas eu vou pegar a igreja católica, que é a que eu conheço um pouco melhor por ser membro dela. Um dogma é algo incontestável. Então, para a igreja católica, por exemplo, o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado 3 dias depois, né? A cerimônia da Páscoa que acabou de acontecer, a ressurreição. Isso é um dogma. Um católico, em tese, não pode questionar isso. Tá? E todas as religiões têm os seus dogmas. Então, o dogmatismo para a teologia é isso. A teologia é o estudo da religião. Para a filosofia, pressuposto teórico comum a diversas doutrinas filosóficas que consideram o conhecimento humano apto à obtenção de verdades absolutamente certas e seguras. Depois ele vai falar do kantismo, ou seja, para o Kant, não vale a pena agora, porque nós vamos ver Kant mais para frente. E vai dando outros significados. Interessante ali do quinto, né, tendência à credulidade exagerada, ou seja, a pessoa aceitar as coisas como uma verdade absoluta. Beleza? Bom, vamos lá. A pergunta é: o verbete do dicionário acima reproduzido apresenta algumas definições sobre dogmatismo. Quanto a este, a atitude da filosofia tende a ser de... Sabendo, galera, que o dogma é uma verdade tomada como absoluta, a filosofia apoia verdades absolutas, incontestáveis? Não. Né? A filosofia não busca uma verdade universal, ela busca verdades no sentido múltiplo, plural. Sócrates falou muito disso. Quer dizer, conhece-te a ti mesmo, disse Sócrates. Você vai encontrar suas verdades. Tudo bem? Então, a filosofia não apoia o dogmatismo. Ela também não concorda sobre, especialmente quanto à credulidade exagerada. Não, a filosofia é contra isso. A filosofia tende a ser de discordância porque os filósofos não podem aderir a princípios racionais. Porra, se o filósofo não pode aderir a princípio racional, eu sou uma galinha. Tá? Então, óbvio que a filosofia está pautada nisso. A filosofia tende a ser, a atitude da filosofia tende a ser de negação, pois os filósofos defendem tudo que é relativo. Não, existem coisas absolutas na filosofia, mas né, o relativo é o oposto do absoluto. Mas a filosofia não tende a concordar com os dogmas. Agora, a alternativa E, que é a última que nos resta e que é a correta. A postura ou atitude da filosofia tende a ser de rejeição, já que faz parte da tarefa filosófica o questionamento constante. Beleza? Notem como é também uma interpretação. Ah, mas eu não sabia o que era dogma. Mas você tem 14 significados do dicionário, que não é 14, 5, mas enfim. Tem vários significados do dicionário. Leia, entenda o significado e vai para a questão. Vamos lá, mais uma da filosofia. E aí ele vai falar sobre o surgimento da filosofia. Cara, a gente falou muito disso, tanto essa quanto a próxima questão falam bastante disso e ambas trazem textinhos do nosso amiguinho Jean-Pierre Vernant, um dos maiores especialistas na filosofia, no surgimento da filosofia e na história da Grécia também. Ele diz o seguinte: é no plano político que a razão na Grécia primeiramente se exprimiu, constituiu-se, formou-se. A experiência social só pôde tornar-se entre os gregos objeto de uma reflexão positiva porque se prestava na cidade a um debate público de argumentos. Lembra quando eu falei das condições do surgimento da filosofia? A democracia é uma delas. Tudo bem? Então é isso que ele está falando, da experiência política. É no plano político que a razão primeiramente se exprimiu. A experiência social só pôde se tornar entre os gregos objeto de uma reflexão positiva porque se prestava na cidade a um debate público. As pessoas debatiam, elas discutiam. A gente vê o declínio do mito, não é a superação absoluta, mas o declínio do mito que ele data do dia em que os primeiros sábios puseram em discussão a ordem humana e procuraram definir a si mesmo, traduzir. Enfim, é o debate, que é parte da política. Então, com base nessa citação e também nos seus conhecimentos, nós falamos disso, é correto afirmar que a filosofia nasce da experiência política grega de debate público que põe em crise as representações míticas. Tudo bem? Você poderia falar que a filosofia, a partir de muitos filósofos, né, definida como a filosofia é a experiência do encantamento, do espanto, espantar-se com alguma coisa. Essa primeira parte está correta. O que está errado na C é a maravilha, a experiência do espanto, a maravilha com um mundo ordenado e, portanto, incompreensível. Não, a gente está tentando compreendê-lo. Tudo bem? Então, por isso, a alternativa D, de dado. 54.
fala novamente, né, da questão do surgimento da filosofia, mas trazendo para uma outra questão, para o mito. Então, em relação ao pensamento mítico, leio o texto a seguir. O homem, admirado e perplexo diante da natureza que o cerca, sem entender o dia, a noite, blá blá blá, recorre aos mitos. Tudo bem? Então, o homem não entende nada que o cerca e recorre aos mitos. A narrativa mítica, portanto, tem significância para a existência humana no mundo. O mito tem uma representatividade singular para transmitir e comunicar conhecimento acerca da realidade. Sobre isso, o que está correto? Os mitos são fantasiosos, desvinculados de sentido? Não. Ele tem uma significância para a existência humana, está dizendo o texto e no enunciado da questão. O mito está privado de coerência, ou seja, ele é incoerente? Não, não é isso que diz o texto. E não é o que nós dissemos em aula também. O pensamento mítico está desligado do desejo de dominação do mundo e sua narrativa impõe o medo e a insegurança? Não. Ele está dizendo aqui que o homem está perplexo, ele recorre ao mito, então ele é o oposto do que está aqui na C. Os mitos devem ser acolhidos na sua significância como base para a compreensão do homem na sua existência e convivência? Sim, sim, é isso. Mesmo que você não concorde com a alternativa D, eu acho que você concordou com o que eu falei na A, B e C, vamos para E, para ver como a E também está errada. A mitologia se traduz em relato ilógico, sem fundamento emotivo e tenta explicar a realidade concreta. Ela é o oposto disso, né? Ela é um relato que é uma base lógica, que tem um fundamento emotivo, sim. Né? Muitas vezes a emoção é o que mais se salienta do mito, então está errado essa parte. E ele explica, ele tenta explicar a realidade concreta também. Mas enfim, a alternativa E também incorreta. Tudo bem? E aí chegamos na 55, né, na última das de filosofia, depois vamos para a sociologia. O texto está falando sobre Esparta, Atenas, se uniram, combateram os persas, tal, coisas que vocês veem em história. E aí, o trecho se refere ao momento histórico que a filosofia surgiu. Entre as condições para o desenvolvimento dessa nova forma de pensar, o autor destaca, ele vai falar lá no texto, leia o texto de novo, mas vocês sabem disso, é uma das características básicas do surgimento da filosofia, ao lado da política democrática, né, ou mais participativa, ao lado da escravidão, são pré-condições. C, o comércio, que permitia a observação e a comparação de diversos cultos e costumes. Falamos bastante disso. Tudo bem? Então, fechamos aí, galerinha, as de filosofia. É nada, professora, tem mais uma do Aristóteles lá. Cara, isso é uma questão de sociologia. Como que colocaram o Aristóteles nessa questão de sociologia, o primeiro ano? Da seguinte forma. Vamos ler o texto e a pergunta. Já na antiguidade, o filósofo grego Aristóteles afirmou que o homem é um ser social. Desse ponto de vista, as relações entre os indivíduos e a sociedade em que vivem podem ser analisadas como... Então, as relações entre os indivíduos e suas sociedades não é um aspecto só da filosofia, é um aspecto muito importante para a sociologia. Como a gente pode entender, então, as relações entre os indivíduos e as sociedades? Vamos uma por vez. Uma vez que, em sociedade, as pessoas perdem a sua individualidade e passam a pensar e agir exclusivamente segundo a vontade coletiva, quer dizer, vocês deixaram de gostar do que vocês gostam? Não, né? B. Apesar de viver em grupos, o individualismo de cada um predomina sobre os modos de pensar impostos pelas coletividades. Então nós vivemos em grupo, mas é o individualismo de cada um que predomina sobre os modos de pensar que vem do coletivo. Vivemos em grupo, mas eu penso individualmente a partir do coletivo. Está meio sem nexo isso, né? Os agrupamentos humanos, C. Os agrupamentos humanos que em dado momento formam uma sociedade tendem a seguir normas comuns e valores semelhantes. Será que isso acontece com a gente? Eu sei que vocês, na idade cristã, questionam absurdamente os valores dominantes, o primeirão, mas é isso, é válido. A C é a correta. Tudo bem? A questão 57 fala do positivismo. Então, né, ele vai falar do século XVIII e XIX, contexto revolucionário do século XVIII e XIX é, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, são várias revoluções nesse momento. Tá? Então, Saint-Simon, nós não falamos dele, mas ele aparece nos estudos de história, que eu sei, no ano que vem. Saint-Simon, Augusto Comte e tantos outros são os precursores. Considera-se um dos princípios fundamentais, ficou 2 tracinhos aqui, desculpa, do positivismo. O conhecimento da realidade social a partir de um método científico caracterizado por 3 estágios: observação, análise e experimentação? Sim. Então, o positivismo está pautado muito em cima disso aí. Beleza? Então, sem dúvida, pensou em positivismo, pensou em observação, análise e experimentação.
Ou já caiu isso em vestibulares dessa forma também, você pode entender como transformação dos saberes, quaisquer saberes, sob a forma exclusivamente científica, o entendimento a partir do saber exclusivamente científico. Tudo isso é bastante positivista. Beleza? A questão 58 cita Marx, que, salvo engano, a gente não viu ainda, ou se viu, viu muito pouco, eu não lembro agora de verdade. Mas tudo bem. Mas está falando só do princípio, né, desses filósofos. Então Marx, Durkheim e Weber eu tenho certeza que já vimos muito bem, são considerados os pais da sociologia moderna. Isso porque uma característica em comum em suas obras demonstra a preocupação com a dimensão científica da disciplina por meio da definição de objetos de estudo específico e dos métodos? Sim, sim, sim. Nas outras alternativas, sobretudo pensando a partir de Weber e Durkheim, a gente consegue anulá-las. Por que tanto Marx quanto Weber quanto Durkheim têm essa preocupação com a dimensão científica da disciplina? Eles estão fugindo dessa perspectiva muito positivista ou muito filosófica de entender a sociedade. Eles estão tentando dar um caráter de mais ciência mesmo, tudo bem? Por isso eles criam objetos de estudo, métodos de pesquisa, o fato social, a ação social, os entendimentos do como a sociedade funciona, do Marx. Tudo isso são tentativas de criar métodos para a sociologia. Vamos para as outras. Então, há uma coisa em comum que demonstra a opção pelo estudo dos indivíduos e suas ações, independente da influência sobre os coletivos. Cara, se eu estivesse falando do Weber, talvez até tivesse válido, né? O fato, desculpa, a ação social. Mas não é 100% válido, mas está mais próximo do Weber. Agora, como ele fala dos três, já era essa. A postura do cientista social como observador totalmente neutro, para Durkheim jamais. A gente não é neutro, a gente busca, mas não é neutro. A prioridade do estudo do passado e sua influência sobre os tempos contemporâneos, vistos como simples reflexos dos fenômenos históricos, não tanto para Weber quanto para Marx, a história é muito importante, então ela não é só um reflexo, né? Nós não somos apenas reflexo do fenômeno histórico, nós somos parte dele em construção. Por fim, a funcionalidade da ciência como um instrumento de transformação revolucionária da sociedade, que tem a ver com o Marx, mas não a parte final, a serviço das classes dominantes. Para o Marx é o oposto, é para as classes dominadas, e para Durkheim, por exemplo, a sociologia não é um instrumento da revolução. O Durkheim, assim como os outros pensadores mais próximos do positivismo, abominam essa perspectiva de sociologia como algo ligado exclusivamente à revolução. Bom, tranquilo, galera. Espero que nenhuma dúvida nessa. Ficou bastante tempo, deu tempo de anotar aí tudo que precisar. Na 59, uma questão da UEL, ele traz um texto do Florestan Fernandes. Professor, não sei quem é Florestan Fernandes. Não precisa para responder essa, mas você vai saber ainda até o final desse ano. Nós vamos estudar a sociologia brasileira. É um grande sociólogo brasileiro, já da segunda metade do século XX, né? Um grande intelectual, e que é um intelectual de base marxista, mas ele tá falando sobre o Durkheim, beleza? Não está falando nada de Marx, não está falando nada da teoria dele. Então, ele fala que a concepção fundamental de ciência de Durkheim é realista, no sentido de defender o princípio segundo o qual nenhuma ciência é possível sem a definição de um objeto próprio, independente. Beleza, tá? Está definido o que é a sociologia. Assinale a alternativa que descreve o objeto próprio da sociologia segundo Durkheim. Mano, você não precisa nem ter lido o texto. O objeto da sociologia para o Durkheim é o fato social, exterior e coercitivo em relação às vontades dos indivíduos. Tá? Além de exterior e coercitivo, né, são duas das 10 características, coerção, exterioridade, faltou a generalidade, mas tudo bem. Está definido aí que o objeto de estudo da sociologia para Durkheim é fato social. Mano, quem errou essa, eu vou dar uma surra de gato morto até o gato miar. Não, tô brincando, pode errar, obviamente, mas bastante atenção que vocês não erram na próxima. Questão 60, estamos indo para os finalmente, a gente sei que vocês já cansaram. Fala lá, um jovem ingressou recentemente na universidade, foi convidado para uma festa, e aí não tinha informação sobre o traje, o calouro foi de traje social. Mano, o cara é convidado para a primeira festa da faculdade e vai de terno, né? Bacana ele, né? Ao entrar na festa, em que todos estavam trajando roupas esportivas, causou estranheza, provocando risos, cochichos, comentários maldosos, sofreu bullying, né? Bom, beleza. Segundo Durkheim, as regras que regem o comportamento e as maneiras de se conduzir a sociedade podem ser dominadas fato social.
Considere as afirmativas abaixo sobre as características e aponte para a única correta. A. O fato social é todo fenômeno que ocorre ocasionalmente? Não, mano, tudo para o Durkheim é fato social. Vou pular B, depois eu falo por quê. C. O fato social é exterior ao indivíduo e apresenta-se raramente? Não, mano, sempre. O fato social expressa o predomínio do ser individual sobre o social. Para Durkheim, não, gente. Lembra lá, Durkheim versus Weber. Para Weber, o indivíduo é maior que a sociedade, mas para Durkheim, a sociedade é maior que o indivíduo. Tudo bem? Então, não há um predomínio do ser individual sobre o social. E o fato social sempre coincide com fatos históricos importantes das mudanças sociais? Nada a ver isso aí com a teoria do Durkheim. Então, B, o fato social caracteriza-se por exercer o poder de coerção, e obviamente eu pulei porque essa é a correta. Reveja lá as suas anotações e veja tudo que errou. Tudo bem, galerinha? Espero que tenham gostado. Vou sair daqui para não ficar na tela preta, vamos nessa. Espero que tenham gostado dessa correçãozinha e que lhes tenha sido útil. Tudo bem? Me coloco à disposição aqui para eventuais dúvidas. Um abraço.